Olá, mais um programa Elas. Hoje a nossa conversa é com a Diva Miranda, da Guarda Municipal de Pontal do Paraná. Roda a nossa vinheta e já voltamos com a nossa entrevista de hoje. Olá! E a nossa conversa de hoje, como eu falei, é com a Diva Miranda, uma mulher muito conhecida já em Pontal do Paraná e no nosso litoral paranaense, e ela veio trazer um assunto muito importante hoje para nós mulheres, principalmente, né? Ela é responsável aí por muitas atividades no município, em especial pelo convênio da Lei Maria da Penha. Então ela vai contar tudo isso para nós aqui no nosso programa de hoje, mas é bem bacana mesmo. Diva, nossa gratidão por você estar aqui no programa Elas, gravando conosco, contando a tua história, né, abrindo esse leque de uma mulher linda que você é e com uma profissão que a gente acha, né, ser tão masculina. E veja só, uma mulher muito feminina, muito linda e que vem trazer assim um assunto importante e você realmente cuida do nosso município, das nossas mulheres, né, com toda a entrega de amor e carinho. A gente fica muito feliz em poder contar com você hoje aqui no programa Elas. Que bom! Primeiramente quero agradecer pela oportunidade, né, de poder estar hoje. Algumas pessoas já me conhecem, mas para quem não me conhece, né, poder estar divulgando o trabalho que a gente desempenha aqui no município, né, que é um trabalho, como você falou, muito lindo mesmo e de grande importância para as mulheres, né, principalmente para as mulheres, né. Então eu me sinto muito gratificante também para eu poder estar aqui hoje falando do meu trabalho e até para poder divulgar mais, para as pessoas ficarem conhecendo e aquelas que estão precisando de ajuda, né, dizer que a gente está sempre à disposição, representando as mulheres, né, hoje aqui no programa. Ah, é lindo, Diva, porque além de ser um trabalho bonito, é uma questão de utilidade pública. Exatamente. Né, que a gente precisa realmente divulgar. São muitas pessoas que às vezes não têm acesso ainda à informação, a gente acha que a informação está na palma da mão, mas não, ainda tem muitas mulheres que se calam ou que não têm ouvidos, né? E que a gente precisa realmente levar esse tipo de informação para as pessoas. Exatamente, porque às vezes a mulher sofre a violência e ela não sabe nem dar o primeiro passo ali, qual que é o caminho a ser tomado. Então, às vezes uma conversa bem informal, assim, já consegue dar uma orientada para que a mulher dê aquele primeiro passo, né? Porque às vezes a mídia entrega, né? Ah, você liga no número, faz isso, mas e o que mais? Quais são os procedimentos para isso? Né? Que a mulher fica tão preocupada, então, né, tem muito, né? Tem muitos passos, né, a se seguir. Exatamente. Para conseguir realmente ter a medida protetiva e tudo mais. Né? Exatamente. Mas, Diva, antes de a gente entrar nesse assunto, eu gostaria que vamos contextualizar, né? Quem é Diva? Eu já conheço a Diva há muito tempo, posso dizer que é minha amiga, já fazem muitos anos que a gente se conhece. Então, assim, um pouquinho da tua história, mas eu gostaria que você contextualizasse a partir do Era Uma Vez, contasse a tua história aqui para todas as pessoas que acompanham o programa Elas. Tá lá. Então vamos lá, o meu Era Uma Vez, eu sou de uma família bem humilde, né? Nós somos em 5 irmãs, todas mulheres, e um irmão. E a gente cresceu basicamente na área rural, assim, né? A gente não tinha assim muita estrutura assim na época, por falta de condições mesmo, né, que a gente vivia e tudo mais. Mas assim, a Diva em si falando, eu não tinha muitos objetivos de vida assim, porque era muito criança e tal, eu ainda não sabia o que eu queria, né, e tudo mais, mas eu sempre gostei, de estudar. Tanto é que daí quando meus pais separaram muito, eu tinha de 11 para 12 anos, eles separaram e fizeram mudança. Minha mãe, eles saíram da área rural, do sítio onde a gente convivia e foram morar em Ponta Grossa.
E nessa época eu acabei ficando lá em Laranjeiras, que era a cidade, para eu poder terminar o estudo. Eu tava, sei lá, na primeira série, assim, sabe? Escolinha rural, assim, então... E eu fiquei lá para poder concluir. Então, assim, uma coisa que, mesmo com todas as dificuldades, assim, né, da vida, eu nunca larguei, tipo, de estudar. E nessa época eu fiquei lá, depois eu fui morar em Ponta Grossa e eu fui mãe muito jovem, né? Você que me conhece sabe, mais ou menos, eu fui mãe muito jovem. Nós somos conterrâneos, viu? A gente, né? É verdade, nós somos conterrâneos, é verdade, Ponta Grossa, né? E como eu engravidei muito cedo, eu também aprendi a ter responsabilidades muito cedo. Quando eu tinha 16 anos, eu conheci o pai do meu filho, eu tinha 16 anos, ele 28, e essa foi uma fase bem difícil da minha vida, mas foi a fase melhor, assim, pro meu crescimento pessoal, sabe? Onde realmente eu, tipo, amadurecia, né? A vida, na verdade, é um processo, né? Diariamente você tem que estar amadurecendo, mas essa foi a fase, assim, mais... E quando você tem um serzinho que depende da gente aí... Exatamente. Porque até então, igual eu te falei, eu não tinha, assim, muitos objetivos, não era aquela criança, assim, que tem gente que sabe, assim, eu quero ser veterinária, por exemplo, vou ser médica e tal. Eu não tinha, assim, esse pensamento comigo, assim, eu vou ser tal coisa. Tanto é que quando eu fiz o concurso para guarda, demorou, assim, um tempo, sabe? Eu vim embora pra praia, eu engravidei, daí, assim, eu não tive apoio do pai do meu filho. Foi uma fase bem difícil, que eu até gosto de frisar isso, assim, para as mulheres que eu acompanho, porque tem muitas meninas novas que eu acompanho, assim, que elas ficam realmente desanimadas, assim, porque ficam com o filho pequeno, param de estudar, não tem apoio da família, às vezes, daí o pai abandona. E eu gosto de usar a minha história como exemplo para elas, porque assim, eu falo, olha, se eu conseguir, eu concluí meus estudos, eu fiz uma faculdade, eu fiz o concurso, eu tô aqui hoje para tentar te ajudar. Então você também consegue. Então é legal você falar de uma coisa que você tem conhecimento de causa, de uma coisa que você realmente viveu, sabe? Que você sabe que é possível. Exatamente. Então por isso, assim, não é uma história triste, assim, né? Não é uma coisa assim... Eu me orgulho, na verdade, assim, da minha história, de ter passado por tudo isso, porque quando eu fiquei grávida, com 16 anos, e eu fui contar pro pai do meu filho, ele não queria. Ele queria que eu abortasse. Ele falou que ele não estava preparado para ser pai, e que se eu quisesse ser mãe, tranquilo, mas que não contasse com ele. Então, pra mim, isso foi um grande choque, assim, sabe? E eu me senti totalmente desamparada, daí também não tinha aquele apoio da família, por falta mesmo de estrutura e tudo mais. Mas foi essa fase, assim, que me deu mais força pra eu criar um norte, assim, na minha vida, né? Pra saber exatamente o que eu queria, né? Foi... Daí, aí o Davi nasceu, eu fiquei a dieta, né, a quarentena na casa da minha mãe. E quando acabou a quarentena, eu meio que me senti na obrigação, assim, tipo, de cuidar da minha vida. Porque, assim, a minha mãe já tinha as meninas, as minhas irmãs, que são mais novas do que eu, né? E assim, tava sozinha também, né? Tinha separado do meu pai e tudo mais. E eu pensei, não, agora eu tenho filho e a responsabilidade é minha. De certa forma, até você se espelhava talvez até na história da tua mãe. Com certeza, né? Que estava sempre. ali com mais 4 crianças, 5, né? Com o irmão, 5, mais 5 filhos, e daí mais o teu, exatamente, o neto. E aí, eu preciso dar um seguimento pra minha vida. Foi exatamente isso que eu pensei. E assim, não foi nada fácil. Eu, na época, assim, em 2000, foi em 2000 isso, né? Meu filho tem 22 anos. A gente fala em... nessa situação hoje, né, em 2022, é uma história, né? Você ser mãe solteira, né? Exatamente. Ser uma mãe sozinha, em 2022 é uma coisa. Agora, 20 anos atrás, totalmente diferente. era bem diferente. Porque assim, eu não tive apoio do pai do meu filho, eu não tive apoio nem dos meus familiares, porque tadinha da minha mãe, não foi nem que ela fez por mal, mas ela não sabia como lidar com aquela situação no momento. Pra eles, como eles foram criados, tipo, no sítio, tipo, era bem rigoroso, assim, e tem todas as questões de princípios e tudo mais. Sim. E é uma ela... outra realidade. É uma outra realidade. Ela ficou com vergonha, assim, quando ela soube que eu tava grávida. Tipo, ela sentiu vergonha, assim, porque, basicamente, eu tinha envergonhado a família, né, assim. E daí, por isso, assim, que eu me senti, falei, não, vou cuidar da minha vida, né. E daí foi aí que eu meti a cara, assim, né, tipo... com a cara e com a coragem, com o filho pra criar, e aí eu vim morar pra cá. Em 2000, foi em maio, mais ou menos, quando a Davi nasceu em fevereiro,
Você veio com o Davi pequenininho pra Pontal do Paraná. No colo, de cola, assim. E essa foi a única vez, assim, que eu precisei procurar o pai dele, porque era uma menina menor que precisava viajar com o bebê. Com a criança e precisava da autorização. Da autorização, exatamente. Aí eu procurei ele registrou, Davi, e eu viajei até, não era nem com o registro original, peguei, né, lá o que o cartório oferecia. E desci pra praia. Daí tinha o meu compadre, que você conhece, né? Que é o cabo aqui, aposentado agora, né? Da polícia. Eles tinham recém vindo morar pra cá e a minha irmã mais velha tava aqui com eles. E aí eles me chamaram pra vir, né, e tal. E aí eu vim pra cá, tipo, nossa, era outra Pontal, né? Totalmente diferente, eu não conhecia ninguém. Passei muitos perrengues, assim. As estruturas também, né? A estrutura do Pontal do Paraná também era outra, né? Totalmente. Hoje em dia, nossa, a gente tá muito evoluído, assim, graças a Deus, né? Sim. Tipo, tem muitas coisas ainda que com certeza virão, né? Pra evolução da cidade, mas assim, é outra estrutura hoje em dia, né? E quando eu cheguei aqui, totalmente perdida, assim, né? E uma menina mesmo, né? De tudo, né? Que lindo, você veja, é isso que eu me encanto, né? Eu sou suspeitíssima para falar que eu me encanto com o programa Elas, mas é essa oportunidade que a gente tem de contar histórias como a tua, Diva. Sim. Histórias de verdade, histórias de pessoas que as pessoas conhecem, né? E que hoje estão em uma atividade, em uma função, com muito respeito, com muito amor, com muita dedicação e passaram por por uma série de dificuldades que, poxa, você poderia muito bem ter dito, não, eu vou abandonar. É exatamente isso, sim, que eu tento passar para as pessoas, principalmente para aquelas pessoas que Deus me deu a oportunidade de eu trabalhar com elas, que são essas mulheres, entendeu? Que lindo. Assim, tipo, de você realmente saber olhar para aquele problema ali que você está passando, e daí, assim, você tem duas opções. Ou você vai se tornar vítima daquilo, porque eu poderia, eu tinha 16 anos, eu tive que largar dos meus estudos. E não, eu ainda terminei, eu concluí quando eu fiquei grávida, eu ainda terminei o segundo ano do ensino médio, terminei grávida. Foi antes de vir embora pra cá. E mesmo assim, continuou na tua linha lá, porque você gostava de estudar. Sim, e o terceiro ano, que foi, eu estudei junto com a Anne, até assim, foi em 2003, aí eu concluí aqui na praia. Terceirão, aqui no Colégio Hélio, assim, é tão legal ter histórias, assim, né? Tipo, esses dias eu fui fazer uma apresentação lá pra falar do nosso trabalho também, assim, nossa, muito legal, assim, você saber que você foi aluna, que você estudou ali, que agora você tá ali numa outra... E aí você olha assim, nem parece que passou 20 anos, né? Não parece, né? Tipo, é uma Às vezes vida, eu tenho essas né? Sensações. Exatamente, é uma vida, né? Aí a gente olha os nossos filhos, né? Estão grandes e... Como é gostoso tudo isso. Olha, que lindo. Mas as dificuldades é isso, sim, né? Tipo, ou você resolve se tornar vítima daquele problema, que tem muita gente que faz isso, né? E não faz nada pra melhorar. Ou você pensa assim, não, eu vou me posicionar e vou fazer disso aqui um objetivo, tipo, pra eu crescer, né? E pra realmente mudar de vida. Foi o que eu fiz, tentei fazer, né, comigo, assim. Tipo, hoje em dia... Eu me orgulho, assim, da minha história, sabe? Que história linda, meu Deus. Eu já conhecia parte da tua história, mas não assim tão detalhada. E a gente fica muito contente que você abra o teu coração, né? E conta realmente as coisas, porque às vezes muitas pessoas se envergonham ou escondem. E não, isso é justamente a inspiração pro trabalho que você desenvolve hoje. Que legal. Eu não costumo falar muito, assim, né? Então, tipo, hoje eu até vi, quando você me convidou, uma oportunidade, assim, porque eu pensei, de repente alguém pode estar precisando, né? Ouvir uma história assim, né, pra dar um up, né, porque a gente precisa, às vezes tudo que a gente precisa é de uma palavra. Então, se você não costumava falar, agora você fala pra todos os seguidores do programa Elas, pra todas as pessoas que nos acompanham, porque o YouTube é livro. Então, eu digo verdade. Assim, vai ficar pra história. Ai, Diva, me conta uma coisa. Nesse processo todo, você sempre foi uma menina que gostou de estudar, teve todas essas barreiras, esses obstáculos, né, que foram só fomento pro teu crescimento. Mas quando que você teve o insight, assim, então, eu vou para a carreira militar, eu vou fazer um concurso para guarda, e como é que foi isso? Como é que veio isso pra tua cabeça? Então, assim, eu na verdade nunca tinha pensado em ser guarda, mas eu sempre gostei de profissões diferentes, assim.
Eu sempre achei o máximo mulheres que trabalhavam em profissões diferentes, que às vezes a pessoa olhava e falava, não, isso daí é só pra homem. E aí eu sempre gostei desse tipo de desafio, mas eu ainda não sabia exatamente o que eu queria ser. Tanto é que quando eu vir morar na praia, eu já trabalhei em muitos lugares aqui, até porque não tinha muita opção, eu tinha que trabalhar, né? Sim. E na praia não é muito fácil para emprego, então eu nunca tive preguiça de trabalhar, nunca fiquei escolhendo emprego, mas eu já trabalhei em farmácia, em supermercado, já fui frentista de posto de combustível, tipo, já trabalhei em muitos lugares. Inclusive já trabalhei, tipo, embarcada em navio de cruzeiro, fiquei 2 anos fora, foi bem legal. Só que quando eu voltei do navio de cruzeiro, foi mais ou menos em 2012, eu senti, assim, que a minha vida tava muito, tipo, parada, assim, eu não tinha, parecia que minha vida não tava tendo muito sentido, sabe, assim, aquela coisa de você ter um sentido na vida pra você fazer alguma coisa pra você crescer, pra você melhorar. Eu tinha terminado os estudos, tinha feito alguns cursinhos, mas não tinha começado a faculdade e eu tava muito parada. Sabe aquele ditado que fala assim, mar calmo nunca fez bom marinheiro? Então, é mais ou menos assim que eu tava me sentindo. Daí eu pensei, não, eu preciso fazer alguma coisa que me dê ânimo, assim, pra viver e que dê algum sentido pras coisas. E daí, veio aí, abriu o concurso da guarda, que foi o primeiro concurso, nós somos da primeira turma. E aí eu pensei assim, vou fazer esse concurso. Aí fiz a inscrição e tal, não estudei muito na época, assim, porque, tipo, eu não tava tão animada, eu tava numa fase bem... sabe? Da minha vida. Não era assim aquele objetivo, mas você queria mudar alguma coisa. Exatamente, não era um objetivo, mas eu sabia que eu precisava evoluir, que eu precisava mudar aquele cenário que eu tava vivendo. Aí eu fiz o concurso e daí, assim, eu sempre fui muito crente em Deus, assim, sabe? Até porque, nossa, só pelas misericórdias e pelo amor dele que a gente passa por tudo que passa na vida e supera, né? E aí eu sempre pedi assim, Deus, né, se for da tua vontade, se for para de alguma forma eu estar contribuindo na vida de alguém, que dê certo, que passe. Obviamente que eu estudei assim um pouco, mas não o suficiente. Você tem que fazer a tua parte também, né? Não adianta só pedir para Deus, mas eu sempre pedia para Deus e colocava assim que se fosse da vontade dele que desse tudo certo, né? Daí fiz a prova. Eu não fui bem na prova porque eu estudei pouco, né? Não era assim uma coisa assim que eu tava muito assim no entusiasmo. Estudei pouco, não fui muito bem. Eu lembro que a nota era 5, se não me engano. E eu tirei, assim, 5. Foi na tampa. Na tampa, pra entrar. E aí eu olhei lá a conferência das perguntas e tudo mais. Eu falei, né, não vou ser chamada. Tô ali na risca. Tinha nem meninas, colocou esperança. Nem coloquei esperança. Tinha umas meninas que estavam com 10, 9. Tinha muitas mulheres na minha frente, assim. Aí depois, passou mais uns dias, daí saiu a correção final mesmo. Aí eles tinham, eu não sei se tinha anulado uma questão ou se tinha uma das que eu tinha errado, tinha ido para as corretas. Aí subiu um pouquinho, daí eu fui com 52 ou 54 a minha pontuação. Aí, né, mas mesmo assim, falei, não vou ser chamada, né? Aí, meio pessimista, mas também não adiantava, né? Tipo, era a realidade. É muita expectativa. Eu tava lá embaixo e tudo mais. Daí, beleza, daí eu continuei minha vida. Eu trabalhava no mercado móveis nessa época, de caixa, mercado móveis. E eu fazia academia ali, aqui em Praia de Leste. Daí o tempo foi passando, daí um dia na academia, eu tava lá assim, no final de tarde, numa sexta-feira, um menino que tinha feito a prova junto comigo, chegou e falou assim pra mim, Diva, que legal, né, eu vi teu nome lá na lista de chamada pra fazer o TAF, né, o teste físico. Eu falei, meu nome? Daí ele, você não fez o concurso? Eu falei assim, fiz. Daí eu falei, mas você tem certeza? Daí ele, tem, o teu nome não é assim, Miranda e tal? Eu falei, Daí, beleza, daí eu fiquei pensando, né, e fui pra casa, falei, nossa... Ele deve estar enganado. Pensei, ele deve ter se enganado e tal. Mas aí fui curiosa pra casa, fui correndo pra casa, assim, de Praia de Leste, em casa, fui ali pensando, cheguei em casa, abri lá o edital, e aí meu nome tava na lista de chamada. Porque assim, eles fizeram a primeira chamada pra guarda, e todas as mulheres, de todas as mulheres que eles chamaram, só 2 passou. Na barra. As mulheres reprovavam na barra, porque é um exercício físico que a gente não costuma praticar, né? Fazer. E aí eu tava na lista. Só que eu tinha só uma semana, porque eu fiquei sabendo disso na sexta, daí no outro domingo, assim, já seria a prova, o teste. E aí eu pensei, nossa, e agora? Vou treinar, tipo, a corrida, as outras coisas era tranquila, mas e a barra, né?
Aí meu filho ia comigo, me incentivava um monte, a gente ia na beira da praia, ele me ajudava. E ele falava, vamos mãe, tipo assim. E ele me botava a maior pressão, assim, pra eu treinar, sabe? Daí ele fez uma barra em casa, assim, na varanda. Aí eu levantava de manhã, fazia barra, na hora do almoço fazia barra, de tarde fazia barra. Tipo, eu tava cheio de calo, assim, nos meus dedos. Mas eu tava treinando. Aí tá, daí no dia do teste, eu esqueci meu tênis, porque como eu fazia academia ali, e daí ia pro trabalho, esqueci o tênis no trabalho, que era o tênis melhor que eu tinha. E aí a mentalidade, tipo, a tua primeira derrota ou vitória é na mente, né? Aí já fiquei com aquilo, falei, ai meu Deus, esqueci meu tênis, e agora? Como que vai ser? Não vai dar. Fui meio assim, mas aí pensei, não, eu vou, né? Se for pra mim, eu sempre tinha isso na cabeça, né? Se for pra mim, vai dar certo. Vai ser. Aí fiz o teste, fui super bem, tipo, na corrida, em todos os exercícios. E na barra eu consegui fazer só 2. Sem tênis, a corrida? Não, eu fiz com o tênis velho que eu tinha. Ah, tá, você levou... tá. Levei um tênis velho, mas assim, não era um tênis bom. Não era aquilo pra correr. Não era. E foi bem legal que eu corri junto com uma outra menina, nós duas fomos as primeiras a chegar. E é sempre bom ter alguém do lado, né? Claro. Tipo, pra tudo na vida, assim, é bem interessante. E aí eu tive que ir com tênis velho, dei ônibus, porque na época, né, tipo, não tinha condições, não tinha carro, nada. Peguei ônibus aqui, o teste era tipo 8 horas da manhã lá, eu tive que pegar o ônibus 5 aqui, 5h30, o primeiro ônibus que sai de Pontal. Então, tipo, cheguei muito pra não antes, arriscar atrasar. Pra não arriscar atrasar. Olha só, que lindo. Então, assim, foi tudo com muita dificuldade, assim, sabe? Mas é muito bom, porque você aprende a dar muito valor naquilo, sabe? E isso é sempre, né, em todas as esferas da nossa vida, tudo que a gente conquista com muito empenho, com muita dificuldade, a gente valoriza muito, né? E aí tá a prova da profissional que você é hoje. É, bem justamente isso por tudo isso que você passou, a tua história é linda, por tudo que você já viveu, não só essa história, esse recorte, né, esse recorte da guarda, mas todo o teu histórico. Isso te faz a profissional e a mulher que você é hoje, né? Porque antes de você ser profissional, você é a diva. Exatamente. Então, essa mulher que você é hoje é fruto de todo esse histórico que você teve. Que lindo, Diva. Diva, eu tenho certeza que muitas pessoas foram importantes para você, né? Em todo esse processo, principalmente nessa tua chegada, né? Hoje no ápice da tua carreira profissional. Mas que você quer agora fazer referência, fique à vontade. Então, primeiramente, igual eu te falei, assim, eu sempre fui muito crente a Deus, então Deus que sempre, né, teve ali, eu sempre fui muito de conversar, assim, com Deus durante o dia, assim mesmo, né, e falar, me dá sabedoria, me ilumina, me dá discernimento, né, e então Deus primeiramente, a minha mãe, que infelizmente eu perdi minha mãe, nós perdemos faz uns 2 meses, então, tipo, tá muito recente ainda, mas ela, tipo, foi uma mulher incrível, assim, extremamente de garra, forte, ela criou os filhos, nós todos, né, sozinho. Eu acredito muito, assim, que ela concluiu e, tipo, com perfeição, assim, o chamado dela aqui na Terra. E eu sempre me espelhei muito nela, pelo esforço, assim, sabe, o espelho mesmo no exemplo, no exemplo do que ela foi pra gente. E aí, tipo, eu sempre me espelhei nisso e vou continuar, né, me espelhando. Então, a minha mãe sempre, mesmo ela não podendo, tipo, me ajudar tão de perto, quando eu vim embora, que eu fiquei sozinha aqui na praia e tudo mais, mas ela contribuiu, tipo, para todo esse caráter, para a essência, para minha essência, a essência nossa, assim, tipo, é a contribuição dela. Então, né, onde quer que ela esteja, que ela saiba que ela fez muito bem o papel dela, né, como mãe aqui. E também, assim, minha irmã mais velha, que ela morava aqui também, sempre me ajudou com meu filho. E em especial, assim, uma nova família que eu adquiri aqui na praia quando eu vim morar, porque eu passei muitas dificuldades, eu não tinha com quem deixar o Davi, não tinha creche, todas essas coisas que tem hoje, né? Há 20 anos atrás era muito diferente. Não tinha, né? Então, tipo, é bem difícil, não tinha onde o Davi ficar e tudo mais, e eu, como mãe, eu sempre ia trabalhar, tipo, com o coração partido, assim, porque eu tinha que deixar ele, às vezes, com pessoas que eu não conhecia, ou que eu tinha acabado de conhecer. E aí, nessa, eu conheci uma família, que eles são ali de Santa Terezinha. Hoje a vozinha também é falecida, ela faleceu, infelizmente, da mesma doença que levou minha mãe, também foi avó. E a Cid, que é a filha dela, a Cid e a Fábio, eles cuidavam do Davi para eu trabalhar, sabe? O primeiro dia que eu fui lá, assim, levar ele, eu lembro que eu fui embora, assim, tipo, muito triste, porque eu não conhecia eles. Tipo, foi só aquele contato que eu tive ali, de me passar a confiança, falei, não, vai dar certo. E, nossa, eles foram realmente, tipo, uma família, assim, tanto é que o Davi chamava, né, a avó de vó,
era o netinho. Que se tornou a tua família. Se tornou a minha família. E assim, o mais importante, a Cid me cobrava, tipo, muito pouco, assim, muito pouco. Porque eu trabalhava, tipo, eu fazia diária, eu trabalhei, tipo, muito, assim, na praia. Pegava a casa pra limpar, levava o Davi comigo nessa época, sabe? Foi bem difícil. Até eu consegui um emprego onde eu fiquei 5 anos e tinha mais autonomia, assim, que foi numa loja de foto lá em Ipanema. Mas, enfim, eles me ajudaram muito nessa parte de cuidar do Davi, porque eu ia trabalhar tranquila, porque eu sabia que ele estava bem. Que a Lília estava... E o melhor, a avó me incentivava para eu estudar. E ela cuidava do Davi, não me cobrava, tipo, tinha dias que eu levava o Davi pra lá de manhã, às vezes eu saía de casa, assim, tava chovendo, levava ele, né, enroladinho na coberta, deixava lá dormindo, aí ia pro trabalho, vinha pro colégio, daí ia de ônibus escolar pra casa, chegava, pegava ele dormindo de novo e ia pra casa. Então, tipo assim, foi uma fase bem difícil, mas que sem a ajuda deles eu não teria conseguido, assim, não. E ela, nossa, sempre me incentivou, assim, estude, né, e tal. E tanto é que eu terminei os estudos porque, graças a ela. Porque teve essa família que te amparou. Que me amparou. Ai, que lindo. Exatamente, então... Ai, Diva, a gente ficaria horas aqui, né, conversando, falando dessas coisas gostosas. Que delícia, é muito bom a gente ter essas lembranças e falar das pessoas, né, e lembrar com carinho, com amor, com gratidão. Com gratidão. Esses momentos essa é a palavra. Porque sem essas pessoas a gente não consegue dar sequência em alguns momentos, né? Não consegue. E Diva, falando nesse processo de gratidão, eu peço a tua licença agora, para que a gente possa agradecer também a você que nos acompanha, que está aqui toda semana assistindo o programa Elas, e em especial aos apoiadores do nosso programa que fazem isso aqui acontecer. A nossa gratidão, e fica agora com o Café com Elas e o nosso intervalo. Café com Elas, aqui na Cafeteria Dom Levi, que sempre nos recebe com tanto carinho, com tanto amor, junto com a doutora Marcele Camargo, né, que patrocina esse nosso quadro e faz com que a gente possa trazer pessoas como a Aline da Ancoresp, que está conosco nessa noite, gravando um Café com Elas e vindo contar um pouquinho da versatilidade da mulher. O que tanto essa mulherada consegue fazer e dar conta, hein, gente? Não é incrível isso, doutora Marcele? Eu tô aqui só imaginando como que ela consegue ser essa mulher multitarefas que dá conta de todas essas áreas, mulher, esposa, organizadora. Então a gente tá querendo saber um pouquinho mais, como que é o seu dia a dia, Aline? Conta pra nós. Então, hoje eu estou presidente da Ancoresp, a gestão iniciou em 2020 e eu vou até 2025 com essa responsabilidade. Então a Ancoresp hoje ela é uma associação de coletores, a gente atende aí cerca de 40 a 50 catadores entre associados que trabalham na triagem do barracão e os outros que a gente precisa fazer abordagens diárias. Então a gente cuida desse pessoal na parte social, a gente busca cursos, capacitações, a gente ensina a usar EPIs, a gente ensina a cuidar do corpo, da mente, da alma e claro, né, gera renda com isso também, que é o mais importante para eles. Vamos também atrás de cestas básicas, produtos de beleza, o que a gente pode fazer para o bem dessas pessoas, a gente corre atrás. Então meu dia a dia tem sido isso, mas como eu não consigo parar numa coisa só, eu acabei me envolvendo em alguns conselhos municipais, porque a gente precisa buscar conhecimento para poder trazer para essas pessoas os direitos que elas realmente têm. Então eu estou participando de alguns conselhos municipais também e através desses conselhos, né, tentando trazer melhorias para o meu público, que é que são os coletores. Que bacana, né, Marcele? Porque a gente trouxe justamente a Aline aqui para a gente poder mostrar o quanto que é possível você ter a tua atividade, ter a tua família e mesmo assim ainda se envolver com tantas outras situações, né, do município, da comunidade e dar conta de tudo isso. É possível, né? É só ter vontade, né, Aline? Sim. E agora no último mês a Aline também assumiu como presidente do nosso Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Então, assim, resgatando um conselho, né, que estava, assim, adormecido, digamos assim. Sim. E ela, né, junto com toda a equipe, né, eu tenho a grata satisfação de fazer parte, junto com a Aline, desse conselho. Então, é movimentar mesmo o nosso município, é fazer com que essas mulheres se sintam capazes. Então, a gente faz questão de trazer pessoas como você, como a doutora Marcele, para inspirar.
né? Esse é o propósito do programa Elas e do Café com Elas. Ai, você inspira, Aline. Obrigada. Ai, uma inspiração. Ela é, né? Eu fiquei grata Obrigada. de ter você aqui no nosso quadro hoje, Que viu? bom, obrigada. Foi muito legal. Aline, nossa gratidão por você estar aqui. Sinta-se sempre convidada, né, Obrigada. por nós para fazer parte, para vir contar. Sempre que tiver novidades, venha nos contar e traga tudo isso para que a gente possa estar divulgando todo esse trabalho bonito que você também faz em prol da comunidade pontalense e do litoral do Paraná. Com certeza. A gente vai trazer, sim, a gente participa de bastante ações e mês a mês tem histórias novas para contar. Então, com certeza, eu vou voltar. Obrigada pelo convite, obrigada pelo carinho de vocês, por ajudar na divulgação, que é muito importante. Porque o que falta mesmo é as pessoas conhecerem esse trabalho, e vocês fazem uma coisa espetacular, que é levar essa informação para as pessoas e nos ajudar a divulgar e a ampliar, né? Principalmente com relação às nossas mulheres, né? Que precisam da nossa ajuda, e vocês têm feito isso por nós. Olha só, a gente ainda ganha feedback positivo. Ah, coisa boa! Obrigada, meninas, mais uma vez. A gente agradece aqui a doutora Marcele, você, a Cafeteria Dom Levi, que nos recebe com tanto carinho sempre, sempre. Obrigada. E voltamos com a nossa entrevista. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Olá, voltamos agora com a nossa conversa aqui, mais que inspiradora, hein? Olha, hoje a Diva realmente assim, traz assim uma energia para nossa vida, para o nosso coração e para dar sequência a esse trabalho. A nossa gratidão a vocês que acompanham o nosso Café com Elas, doutora Marcele Camargo, Cafeteria Dom Levi, que proporciona esse ambiente gostoso para a gente trazer mais assuntos para dentro do nosso programa Elas. E Diva, agora voltando aqui para nossa conversa, para o nosso direto ao ponto, eu gostaria que você falasse da Diva profissional, né? O que consiste o teu trabalho na guarda? E hoje aí tem toda essa questão, né, do convênio da Lei Maria da Penha. Sim. Como é que funciona isso? Até para que a gente possa, assim, de forma sucinta, esclarecer a comunidade e trazer uma informação onde as pessoas, né, possam saber como fazer, como proceder, como é que funciona tudo isso. Sim. Então, nós temos o convênio já desde 2017, né, que ficou definido que a Guarda Municipal seria responsável pelo acompanhamento das medidas protetivas, né, das mulheres vítimas de violência, e desde que foi implantado, que é um convênio com o TJ, né, desde que foi implantado aqui em Pontal, eu sou responsável pelo acompanhamento dessas medidas. E as medidas, ela funcionam assim, para falar resumidamente da seguinte forma. Primeiro passo, que a mulher tem que ter, tipo, a mulher está sofrendo violência em casa e ela quer fazer uma denúncia. Primeiro passo, ela vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência, ela vai ser ouvida na delegacia, provavelmente por uma mulher. Às vezes ela passa ali pelo plantonista, mas é uma coisa rápida, um boletim mais, né, que não é tão detalhado. Depois ela vai ser ouvida por um escrivão, alguém que esteja lá, uma mulher na delegacia, vai fazer ali o relato dela certinho. A delegacia tem 48 horas para enviar por fórum.
Aí envia pro fórum e é um processo muito rápido, sabe? Não é demorado não, porque a demanda aqui em Pontal é muito grande, de tudo, né? Mas a doutora Cristiane, que é maravilhosa, por sinal. Ela já esteve aqui no nosso programa, falando inclusive sobre isso. Nosso trabalho dela tem sido incrível. Incrível, e nossa, é muito valioso, assim, pra nós, porque ela consegue acelerar bastante os processos, sabe? E eu também tenho uma boa comunicação com as meninas lá do fórum também, a gente pode conversar ali diretamente sobre alguns processos específicos, então isso também ajuda bastante a gente. Aí, a doutora deferindo a medida, ela já encaminha para mim através do Projude. A gente faz esse acompanhamento no Projude. Aí a medida chegando, eu já entro em contato com a mulher, ligo para ela e aí a gente tem uma conversa rápida ali só para saber entender mais ou menos. Nisso daí eu já li todo o processo, já sei mais ou menos o que aconteceu com ela, porque é uma parte chata também você ficar perguntando e a mulher tem que ficar repetindo ali. Ela já falou na delegacia, né? E depois ela tem que falar de novo pra você, e daí quando eu marco a visita, tem que falar de novo, e é uma ferida que você fica ali remoendo, né? Remoendo, então eu procuro não tocar muito no assunto. Eu leio antes, então eu já sei mais ou menos o que aconteceu. Vai tirar dúvidas daí, no Isso, caso, né? Aí eu ligo, agendo uma visita com elas, e daí eu vou até a residência delas. Estava meio restrito por conta do Covid, eu fiquei, né, quase 2 anos aí sem poder fazer essas visitas. Eu ia só realmente quando não conseguia esse contato, porque às vezes elas trocam de telefone, né? Isso deve ser comum. Muito comum. Após o ocorrido, assim, aí o agressor às vezes fica incomodando ali no telefone, e aí elas trocam e não comunicam fora. Nem sabe que tem que comunicar, na verdade, né? E aí a gente meio que perde esse contato. Aí eu tenho que ir procurar o endereço e tudo mais pra encontrar a casa ou o trabalho dela. E daí nesse primeiro contato nosso, assim, que a gente se conhece, que a gente... elas me explicam ali certinho o que ocorreu. E é muito bom, assim, porque esse contato com a mulher estreita muito, assim, sabe, porque elas precisam falar com alguém e com uma mulher. E é tão bom que seja uma outra mulher, exatamente, né? E aí, assim, eu trabalho com mais um parceiro, que a gente sempre em 2, né? E eu já tive casos, assim, de eu ir na casa da mulher e a mulher não conseguir se abrir comigo, só chorar ali no momento, por ter um homem junto. Então, assim, essa questão do homem, assim, do guarda junto, a gente aprendeu a lidar com isso com o tempo, assim, né? Às vezes ele fica pro lado de fora, fica esperando pra deixar a gente mais à vontade, sabe? E aí a gente passa a fazer o acompanhamento dessas medidas. Eu tenho um telefone corporativo, que eu tenho um WhatsApp, que eu adiciono elas e elas podem me mandar mensagem, o agressor está descumprindo a medida porque, ligando, mandando mensagem de madrugada, fazendo ameaça. Ela já me comunica ali pelo WhatsApp, eu faço o relatório ali, encaminho para o fórum, e daí o fórum, né, o Ministério Público já tem ciência de que esse agressor está descumprindo a medida. O flagrante não é sempre eu que vou atender. Na verdade, a maioria das vezes não sou eu que atendo. Quem atende é a equipe do plantão. E daí eu sempre oriento para a mulher, assim, quando eu falo com ela, eu passo, né, o número ela tem o meu contato e também o número do telefone da base. Por quê? Porque se for de madrugada, por exemplo, eu trabalho até às 17, de segunda a sexta. Mas o telefone da base, ele vai estar final de semana, 24 horas. Então é muito mais rápido, porque já aconteceu assim do agressor descumprir a medida de madrugada e a mulher mandar mensagem pra mim e eu não ver, porque eu tava dormindo, tipo 3 horas da manhã. Então, pra mim isso é muito ruim, porque Deus livre, acontece alguma coisa com essa mulher. Graças a Deus nunca aconteceu nada assim com nenhuma das medidas que eu acompanho. Mas é muito ruim. Daí eu sempre, na primeira ligação, eu já oriento elas, né? Já passo o telefone da base e elas já sabem qual que é o procedimento. Se tiver algum descumprimento de madrugada, final de semana, liga na base, porque sempre vai ter lá um plantonista. Sempre vai ter alguém para atender. Exatamente. E vai ter a equipe, né, que tá na rua e elas vão conseguir ter uma resposta mais rápido, sabe? Que trabalho bacana, né? Porque ele é ele é muito humanizado. Muito humanizado. Muito humanizado, né? Você veja, você tem um WhatsApp, você tem um contato direto. Então, é muito distante daquilo que às vezes a gente vê na mídia, né? Você vê, liga no telefone e tal, que parece assim que você vai só fazer uma denúncia lá na delegacia, né? E não é. Então, hoje nós temos assim, temos uma mulher que pode te ouvir,
que pode, né, te escutar, entender a tua problemática. E é um trabalho muito humanizado, porque assim, você não pode fazer uma coisa tipo, eu sou guarda, mas eu não posso ir tão operacional com essa mulher. Porque assim, a gente acaba sendo meio que psicóloga, a mulher chora. No começo, que eu não tinha muita estrutura, que era tudo novo pra mim, tinha vezes que eu quase chorava junto com a mulher, assim, porque eu não sabia como agir naquele momento, porque é um momento de dor terrível, assim. A violência psicológica, no meu ponto de vista, assim, é a pior, porque a mulher fica muito traumatizada, sabe? E, assim, a gente vê coisas absurdas, assim, que você não acredita, você fala, meu Deus, sério mesmo? Que isso é possível, que isso acontece? E é possível, assim, se ver coisas, assim, tremendas, assim, do ser humano, sabe? E é uma coisa tão, assim, que não dá meio pra você acreditar, porque são duas pessoas que conviveram, que tiveram vida, têm filhos, às vezes é casamento de 30 anos, e daí chega numa situação dessa, infelizmente, porque o homem tem aquele sentimento de posse, né, sobre a mulher, né, a falta de respeito, tem toda uma história por trás, que também é interessante tratar o agressor. Sim. Porque o meu trabalho é diretamente com as mulheres, né, com as mulheres vítimas de violência, mas nós temos no município um trabalho do Conselho da Comunidade. Sim, até. Sim, Pontal do Paraná está muito avançado nisso, né? Sim, inclusive nós já trouxemos aqui no programa Elas essa temática, e as meninas que cuidam de tudo isso, né, a advogada, todo mundo que cuida de toda essa problemática, trabalhando também esse agressor, né, tentando entender toda essa história, porque não adianta você trabalhar só. Não adianta, a medida protetiva, só a medida protetiva por si só não resolve. Eu sempre costumo falar para as mulheres assim, a medida protetiva, ela ajuda, mas ela não é um escudo. Porque nós não vamos estar com a mulher 24 horas ali fazendo aquela segurança dela. Então, assim, é muito importante você trabalhar com o agressor, porque, assim, às vezes o agressor, ele ainda se sente... Como que eu posso te dizer? Ele tenta fazer com que a mulher sinta culpa por ele ter agido daquela forma, por ele ter batido, por ele ter xingado, por ele ter quebrado, porque a violência doméstica não é só a física, né? Tem a violência patrimonial, a psicológica, que no meu ponto de vista é a pior de todas, porque é uma ferida na alma, né? É uma ferida na alma. E aquilo você vai cutucando. Exatamente. Daí, às vezes uma vida inteira, como diz você, às vezes uma relação de 30 anos. Exatamente. E aí o cara, ele entra tanto na mente da mulher, assim, que ela se sente incapaz. Daí por isso que tem a dependência financeira, a dependência emocional. O cara faz com que ela se sinta feia, que coloca na cabeça dela que ela nunca mais vai conseguir ter um outro parceiro. E, tipo, é um processo bem demorado. E a mulher, realmente, ela tem que se curar disso, assim, pra poder seguir a vida, né? E o trabalho com o agressor é muito importante para quê? Para tentar sanar isso. Porque senão, o que vai acontecer? Vai ter a medida protetiva da Maria contra o João, mas aí o João vai trocar de parceira e ele vai continuar cometendo o mesmo crime com outra mulher. Porque não foi tratado isso nele, entendeu? Então, tipo, é muito importante. E aí o Conselho da Comunidade tem esse acompanhamento com psicólogo. Agora nós também temos uma terapeuta, que também é do Conselho da Comunidade do Projeto Fênix, não sei se você já ouviu falar, que é a Fernanda. A Fênix ainda não veio no programa Elas, mais uma coisinha, mas vamos deixar o link, inclusive, da entrevista que nós falamos exatamente sobre essa questão de tratar também o agressor. Daí a Fer do Projeto Fênix, ela trata a mulher, mas aí com terapia. Porque assim, o meu acompanhamento é uma coisa, e eu sou, tipo, por exemplo, eu não tenho estrutura, conhecimento, assim, nem a formação específica. Nem a formação específica para isso. Você vai trabalhar de fato com a proteção. Exatamente. E daí a Fernanda, ela desenvolve um outro tipo de trabalho que é mais para ajudar a mulher mesmo, porque a mulher precisa de um acompanhamento psicológico, né, para poder se reerguer mesmo e para ela não regredir, porque ela já teve coragem de dar o primeiro passo. Que deve ser tão difícil, né? Muito difícil. E tem muitas mulheres que desistem da medida protetiva, sabe? A maioria por questões financeiras. Por isso que eu falo, mulher, nós temos que ter a nossa independência, nós temos que trabalhar, nós temos que ter, o nosso meio de sobrevivência, assim, para que, né, quando Deus o livre, ninguém tá livre disso, mas se acontecer, você não ficar naquela dependência, refém da situação. E tem muitas mulheres que, infelizmente, eu vejo acontecendo isso, de retira a medida, daí passa ali uns meses, volta a acontecer tudo de novo. Porque quando a mulher pede a medida protetiva, o que acontece? O homem, ele procura ela e ele é o melhor marido ou namorado do mundo, né?
E aí tem aquela fase da lua de mel ali, né? Onde ele promete várias coisas, dá presente, viagem e tudo mais. E a mulher, né, tá fragilizada e também, às vezes, porque quer lutar pelo casamento mesmo, acaba perdoando e voltando. E aí passa um tempo e ele comete de volta. Então, tipo, é uma situação muito delicada, assim. Muito delicado. Mas que lindo, Diva, a gente saber que, né, isso é muito valioso. Né? Pontal do Paraná tem toda essa estrutura. Saber que hoje nós temos uma mulher, né, na guarda, cuidando justamente das medidas protetivas. Nós vamos deixar o link, inclusive, de todo esse enredo, né, da questão do Conselho da Comunidade, como é que funciona toda essa engrenagem, como Exatamente. a gente estava falando nos bastidores, é uma engrenagem. Então, não é só tratar ali a causa, né, não é só proteger, tem que tratar toda a situação. Então, muito, muito interessante. Pena que a gente tem um tempo limitado, senão a gente falaria muito ainda sobre isso. Mas assim, nos ajudem a divulgar, né? Divulgar esse programa, divulgar esse trabalho, porque realmente é uma coisa muito importante para a nossa comunidade, não só para a nossa comunidade, mas para todas as mulheres, né? Exatamente. As pessoas precisam ter acesso a esse tipo de informação. E precisam disseminar e levar isso. Então a gente fica muito contente, Diva, de poder, né, contar com você hoje, com uma história tão linda, né? Uma história de dificuldades, de lutas, e que hoje você consegue fazer essa entrega para a comunidade com tanta excelência. Então, assim, meus aplausos para você, porque realmente você tirar o chapéu, a gente fica muito contente. Obrigada. E como é que as pessoas fazem, Diva, para ter acesso? Qual que é o telefone que você pode deixar aqui no programa, para que as pessoas tenham acesso, primeiramente a você, às vezes querem tirar dúvida, querem saber, como é que fazem para saber de tudo isso? Então, tem o telefone da base, né, da Guarda Municipal, que é o 3455-9630, que lá, igual eu te falei, tem plantão 24 horas. E aí existe esse corporativo que eu tenho, o WhatsApp, mas esse eu passo só para as mulheres que eu já acompanho. E eu também trabalho atualmente desvinculada da base da guarda, porque até melhor, porque às vezes eu atendo mulheres lá na minha sala. Eu tô, faz já 1 ano e pouco, eu tô no Detran, em Ipanema, minha salinha é ali, a minha sala. E às vezes eu não consigo ir visitar elas. E às vezes elas até preferem. Elas vão lá no Detran, que daí não tem aquela imagem tipo da delegacia ou da base mesmo. Eu não vou atender elas fardada. Então elas se sentem mais à vontade, assim. Estou conversando com uma outra mulher em um ambiente informal. Exatamente, que daí consegue se abrir melhor, né? E aí eu tô lá também, caso alguém precise, tô sempre à disposição, né, para ajudar mesmo, eu sei que não é fácil, né? Deve ser uma situação, é uma situação muito difícil, né, para a mulher se posicionar, mas que eu quero encorajar, assim, para que a mulher realmente saia desse ciclo, assim, porque a gente tem muito valor e a vida é muito bonita pra gente se oprimir tanto, assim, sabe? Vivendo, às vezes, um relacionamento abusivo. E o pior, tem mulheres que passam por isso e elas nem identificam como uma violência. Não entendem que isso é uma forma de violência. Às vezes o homem tem um cuidado excessivo, né? Querendo dizer a roupa que ela usa, onde que ela vai, sabe? Ou chega em casa, acho que a mulher tem aquela obrigação de estar tudo ali como ele quer. E isso já é ou manda mensagem o dia inteiro no celular da mulher. Já é uma forma de abuso. E a mulher não consegue identificar isso. Às vezes acha que é não, é porque ele tá preocupado. Às vezes não é. Às vezes o excesso de preocupação já é uma forma dele controlar a vida dela. Sabe? E a mulher demora, assim, pra identificar isso. Pra entender tudo isso. Olha só. Veja, pessoas, é incrível, né? Vocês que nos acompanham, não esqueçam, por favor, compartilhem esse programa, deixe os seus comentários, né? Se tiver dúvida, manda mensagem para a Diva, ela está sempre à disposição, como ela falou, está lá no Detran, ali no Balneário de Ipanema. Então, assim, realmente é uma contribuição muito grande que você vem dar hoje para o programa Elas, Diva, nossa gratidão mais uma vez. E para encerrar o nosso programa, você já disse muitas coisas muito valiosas aqui para nós, mas eu gostaria que você deixasse uma dica, assim, de ouro para encerrar o nosso programa e ficar mais uma vez no programa Elas para a história. Tá. A minha dica, assim, principalmente para as mulheres, né? Para todas as pessoas, na verdade, vale para todas, mas assim, se você tem alguma coisa que te incomoda muito em alguma área da tua vida, assim, que você perceba que às vezes é uma incomodação, assim, que você precisa se posicionar naquela área para tentar mudar, porque assim, nós não vamos mudar o mundo, mas se a gente conseguir ajudar 1 ou 2 pessoas ali, já é o suficiente. E em relação ao trabalho que eu desempenho, eu gosto muito, eu me achei na Maria da Penha. Realmente eu me encontrei, assim, porque é um trabalho, eu acho que a nossa vida, assim,
não é só você, eu tenho um emprego onde eu consigo manter a minha casa, né, pagar a faculdade, pagar, né, me manter. Não é só isso, tipo, o verdadeiro significado da vida é você, tipo, poder transbordar na vida das pessoas, sabe? Tipo, de alguma forma você sentir que você tá contribuindo para ajudar alguém. Isso é muito gratificante para mim e com certeza para todas as pessoas. Então, assim, não tenho medo de se arriscar, tenho coragem. Igual quando eu passei no concurso da guarda, que foi bem em cima, assim, da risca. Aí, quando eu vi que eu tinha passado, que eu tinha conseguido, eu pensei, não, agora eu vou me esforçar muito para eu desenvolver meu trabalho com excelência. E daí foi que no curso de formação eu me esforcei muito, muito mesmo. Fiquei madrugadas estudando. Essa parte dos estudos também é muito importante. Quero falar assim para as meninas, depois eu vou passar o link para as minhas mulheres, né, que assistem, para que elas não desistam de estudar, porque o estudo abre muitas portas na vida da gente, sabe? Eu, mesmo com todas as dificuldades, eu terminei a faculdade, fiz o ensino superior, fiz pós na área que eu trabalho e tô sempre tentando melhorar. Então, tipo, esse é o objetivo da vida, assim, não desista, não tenha medo, se jogue mesmo, e sabe? Não pare. E não pare, porque a vida da gente é... Esse eterno movimento, Esse eterno movimento. Essa eterna busca pelo melhor e pelo constante desenvolvimento, porque assim como disse você, eu gostei muito do que você falou, a gente pode transbordar na vida das pessoas também. Exatamente. E esse é o verdadeiro significado da vida, porque senão senão fica tudo muito vazio, assim, muito no automático, né? Saio da minha casa, vou pro meu trabalho, volto pra minha casa. Não é isso, né? Tipo, é algo a mais mesmo, assim, né? Você acrescentar ali, tipo, às vezes eu converso, essa semana mesmo eu recebi uma medida protetiva nova, e eu nem tava fazendo ligação, só que eu fiquei muito comovida ali com o que eu li e eu me coloquei no lugar daquela pessoa, sabe? Pela situação que estava relatada ali no processo dela. E daí eu não tava ainda fazendo as ligações, mas eu pensei, vou ligar para essa pessoa agora, né? E aí eu liguei para ela e a gente teve uma conversa muito boa, assim, eu nem conheço ela ainda, eu vou marcar a visita com ela acho que na sexta, porque hoje ela tinha médico. E ela tá passando por um momento muito difícil na vida dela, de separação, desse processo de violência psicológica, descobriu uma doença, um possível tumor, tudo mais. Então, assim, ela tava sozinha naquele momento. E quando ela falou comigo, assim, foi muito gratificante, porque ela ficou muito feliz. Ela falou, nossa, que bom que você me ligou. Você veja, é uma ligação. E às vezes, de repente, nós que não somos profissionais da área, a gente pode fazer isso por uma amiga, por uma conhecida. Exatamente. Né? Um abraço, um sorriso, uma palavra, né? Um momento com aquela pessoa pode fazer toda a diferença. Toda, com certeza. Diva, que incrível. Meu Deus, maravilhoso. A gente pode ficar aqui mais um tempão conversando sobre o assunto e o tempo passa tão rápido. A gente nem vê. A gente está muito contente por terminar um programa Elas Assim, né? Por poder realmente trazer assuntos que façam a diferença na comunidade onde a gente está inserido. Mais uma vez, muito obrigada, Diva, por você estar aqui. Imagine, tá bom? Eu que agradeço pelo convite. Tomara que essa história possa ajudar, inspirar outras mulheres também. E quero dizer que eu estou sempre à disposição para todo mundo. Tem as redes sociais também, pode me procurar. E eu estou sempre aberto para ajudar. Que maravilha! A nossa gratidão a você que está aqui acompanhando o programa Elas. Assista até o final, porque realmente a gente traz dicas valiosas para que a gente possa continuar inspirando você e as outras pessoas que nos acompanham. A nossa gratidão e até semana que vem!